Ok. Bom, então, nosso treinamento a gente vai fazer toda a parte de criação, né? Nós vamos criar um hotel novo aqui e configurar ele todo pela extranet, que é vocês utilizam a extranet para fazer essa configuração. E aí a gente vai fazer todas essas partes, a criação do hotel, a criação das UHs, da tarifa, valores, né, tarifário e tudo. E depois a gente volta pro Travel para mostrar como que fica essa estrutura no Travel, né? Que ela pega da extranet, que a gente configurar ali. E é isso. Então, primeiramente, se vocês tiverem dúvida, pode perguntar tranquilo aí, não tem problema, tá? Pode interromper, perguntar, que vocês estão aqui, eu quero ajudar vocês mesmo. Então, eu vou criar primeiro uma agência aqui para a gente colocar esse hotel. Para a gente criar uma nova agência no Travel, vem aqui na aba gerenciamento, né, na perspectiva gerenciamento, agências, clica no botão nova agência. Vou colocar o nome dele aqui de hotel treinamento, só para a gente identificar mesmo. Essa agência, para ela aparecer na extranet, ela precisa ter algumas tags para ela aparecer como fornecedor lá para a gente acessar via extranet. Então, primeiramente, a gente tem que adicionar a tag fornecedor extranet. Para adicionar, a gente vem aqui nas tags, pode clicar nesses três pontinhos. E aqui no mais, a gente adiciona a tag que a gente quer. No caso, seria fornecedor extranet. Você começa a digitar, ele já aparece. Então, dá um duplo clique aqui, ele já preenche a tag para a gente. E também markup multiplicador. Isso aqui também é uma forma de como que a extranet utiliza o markup deles, aliás, do sistema lá, né? Ele faz o cálculo através do markup multiplicador. Então, é isso. Pode clicar aqui em avançar. Aqui não precisa preencher nada, pode ser avançar novamente. E aqui a gente vai adicionar o nosso usuário como agente dessa agência. Então, para isso, a gente clica no mais. Meu computador está um pouquinho pesado, porque o software de gravação de tela fica um pouquinho pesado mesmo. Tá? O usuário de vocês, e caso vocês queiram acompanhar, dá para vocês acessarem também. Deixa eu adicionar aqui. É Fernanda. Qual outro usuário que tá? Renan, Renan. Renan, perfeito. Thiago, Tiago sem Augusto. H. Não. Thiago Muriel. Thiago.muriel. Tiago.muriel. Embaixo, embaixo. Embaixo. Vixe. Embaixo. Aqui, não. Aqui. Isso. Aí. Nossa, quase que eu não acho, hein? Beleza, então adicionar aqui o usuário, pode concluir agora. Vamos só pesquisar essa agência aqui para a gente ver ela. No Trello ele tem como adicionar alguns filtros, então por acaso se sumir a abinha aqui, a coluna, aliás, né? Não, a linha de filtros. Vocês podem clicar nesse aqui em ver menu, filtrar que ele abre novamente para vocês adicionarem os filtros aqui. Clicar em mais, vamos buscar essa agência pelo nome que a gente colocou para ela aqui. Hotel treinamento. Apareceu algumas outras, deixa eu fechar aqui. Pra gente que... Não, não é essa não, a de cima. Então, a agência que a gente criou tá é essa aqui. Para vocês não aparecem essas outras tags, essas outras redes de cliente, né? Vai aparecer só a de vocês mesmo, Valentim. Beleza, então nosso usuário já está nessa agência. Agora a gente acessar a extranet, já deve aparecer ali para a gente entrar nela.
Extranet. Deixa eu sair aqui que eu estava acessando outro. Bom, aqui coloca o mesmo login e senha do Travel. Pode clicar em login. Ele vai aparecer para vocês selecionarem qual que é a rede e qual é a agência que a gente quer acessar. No caso de vocês, vai aparecer Rede Valentim Turismo e na frente o nome da agência, né? No caso tem Jardim de Jurema, Lago de Jurema, o Água Ativa Golf. No nosso caso, a gente vai na Hotel Treinamento mesmo. Certo. Então, acessando a agência, ela está vazia ainda, não tem na propriedade, né? Então, a gente tem que iniciar o cadastro aqui. Então, para a gente cadastrar um hotel, né, uma propriedade, a gente clica nesse botão aqui, adicionar nova propriedade, coloca o nome dela, por exemplo, no nosso caso, vou colocar o hotel treinamento mesmo. Posso selecionar a categoria, então se é um condomínio, pousada, hotel. No nosso caso, vamos hotel mesmo. Aqui ele tem alguns campos que são obrigatórios, então esses que tem o hashtagzinho vermelho, eles são obrigatórios o preenchimento. A gente tem que preencher aqui. Vou colocar endereço aqui. Cidade, CEP. E aqui o estado do Goiás. Beleza. Preenche os dados do hotel. A gente clica em salvar. E ele já vai ter criado aqui o hotel para a gente. Então, agora a gente tem que criar as UHs, né? Então, para isso a gente acessa o hotel. Aqui em propriedade, administrar quartos. Então, a gente adiciona os quartos desse hotel, né? Vamos colocar aqui um nome para ele. Standard. Vamos então colocar esse quarto, o nome dele a gente escreve aqui, pode ser aí de acordo com a categoria, né, da UH que vocês estão fazendo o cadastro. Aqui a gente vem na capacidade do hotel, no mínimo é 1, né, então eu posso ter, aliás, na capacidade da UH, então eu posso ter no mínimo uma pessoa para reservar esse quarto e no máximo a gente coloca aqui de acordo com o que comporta o quarto, né. Vamos deixar 4 aqui, só para exemplo de teste mesmo. E na quantidade, a gente coloca a quantidade de quartos que eu tenho disponível dessa categoria. Então, no caso aqui, vamos adicionar, por exemplo, 10 quartos. Aqui a gente pode adicionar uma descrição. Então, pode ser, por exemplo, o que esse quarto tem. Vamos supor, o quarto possui 2 camas solteiro. A gente pode colocar uma descriçãozinha aqui do que contém nesse quarto. Para isso a gente então clica em salvar e já vai criar a propriedade para a gente. Essa informação da observação vai aparecer onde? Ela aparece no memorando do serviço. Deixa eu ver aqui que a gente até... Para o agente. Tá, para a gente ela aparece então no portal. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, abrir o portal para vocês. Não vai aparecer desse hotel agora, que a gente não configurou ele pro portal ainda, né? Mas eu vou mostrar um outro de vocês aí. Valentim. Esse aqui mesmo. Deixa eu ver se a gente acha um quarto disponível aqui. Um hotel. Nenhum item encontrado.
Aqui tem. Então aqui seria a descrição do hotel, né? Então quando a gente seleciona qual que é o hotel que a gente quer, essa é a informação que vai aparecer lá. Então o que eu cadastrar é o que vai aparecer aqui, tá? E essa informação ela fica dentro do memorando do serviço também. Então a gente consegue visualizar ela via Travel. Aqui no Travel, se eu acessar aquela UH, ela já criou aqui, Standard, tá aqui aquela informação que eu adicionei no memorando. Uhum. Beleza. Então a gente vai adicionar só esse quarto mesmo por enquanto, mas se tivesse algum outro quarto, era só vocês clicarem em adicionar, preencher o nome dele, né, da mesma forma que a gente fez, colocar capacidade, quantidade e uma descrição, caso tenha. E aí ele já cria também essa nova OH. Certo, então feito isso a gente tem que criar então a tarifa agora para esse hotel. Para tarifa a gente vem aqui em tarifas e disponibilidade e vem em administrar tarifas. Por padrão, a extranet ela já cria uma tarifa para a gente. Então seria a tarifa base, né, ali. Então ela já cria essa tarifa aqui. Eu posso editar algumas informações dela. Então se eu clico aqui no lapisinho em editar, eu consigo preencher, por exemplo, a questão da pensão, né? Então o valor do café da manhã, café e almoço e tal. Posso preencher isso aqui. Vamos, por exemplo, colocar o valor de exemplo, R$ 10, café e almoço 20, café e jantar 30, porção completa 40. De criança vamos colocar o mesmo valor, para fim de exemplo mesmo, 40. E colo não vamos colocar nada, o colo não seria cobrado. Aqui eu posso preencher uma descrição dessa pensão. Então, por exemplo, ela vai aparecer também no memorando ali, naquele mesmo campo que eu mostrei agora há pouco, da UH. O serviço de pensão ele também tem um memorando. A gente pode escrever aqui alguma observação, alguma descrição que tenha. E aqui embaixo a gente pode selecionar qual que seria a pensão padrão. Essa pensão padrão o sistema utiliza ela, por exemplo, para quando o parceiro acessar o portal para fazer a venda. Essa é a pensão que eu selecionar aqui, é o que vai estar mostrando o valor padrão ali, né, o valor base do serviço daquela hospedagem. Então eu posso selecionar alguma pensão padrão. Geralmente os clientes selecionam sem pensão ou a café da manhã, tá? Vamos deixar a café da manhã mesmo como a padrão. Aqui a gente poderia adicionar autorizar, né, essa tarifa para alguma agência. Mas eu vou mostrar para vocês como que faz isso via Travel, porque é melhor controlar pelo Travel ali do que por aqui pela extranet. Tá? Alguma dúvida até o momento? Não, tranquilo. Certinho. Eu não sei, na verdade, a gente faz as tarifas que a gente trabalha hoje no Trevio, elas já vêm total com pensão completa. A gente não tem o valor da Uhum, alimentação uhum. separado. Então, eu tô um pouco perdida com essa informação que você está passando agora com relação ao valor da alimentação, entende? Então, assim, Certo. para eu Uhum. cadastrar uma tarifa hoje do que a gente trabalha, eu não sei o que eu faria nesse caso aí que você tá. Se eu cadastraria, por exemplo, zerado, eu sei que é pensão completa, Uhum. mas o que vem de tarifa do fornecedor, ela já vem um valor com pensão completa. Já Eu não vem coloco, adicionado no valor do quarto, eu não da coloco diária. isso. Exato. Eu Tá. não coloco um valor para pensão, eu não coloco um valor para café, Uhum. um valor para almoço. A tarifa que vem, ela já vem tarifa com pensão completa. Então, nesse caso, eu zero essa tarifa? Eu não coloco nada? Como que eu coloco? Então não precisaria fazer o preenchimento aqui. Poderia Eu deixar nem mexo vazio nisso daquela aí. forma que tá. Uhum. Tá. Ou então, se por acaso ele forneceu o valor separado, aí você poderia preencher aqui somente no Tá, então eu completa. preencheria e essa informação, ela valeria
no caso de uma tarifa de hotelaria onde o hotel cobra café da manhã, ou Sim, café da manhã, ou almoço, ou sim. enfim, algo que ele tem ali uma cobrança separada. Sim, poderia ser nesse caso, sim, da cobrança separada. Ok. Mas aí, por exemplo, se ele não tivesse passado a informação, se já vem incluso na tarifa, aliás, na diária, né? É o que a gente vai fazer daqui a pouco, que é o cadastramento do valor mesmo da diária do hotel, né, tá? Tá. Aqui então você não precisaria ter clicado aqui no lapisinho para editar os dados da pensão, tá? Poderia deixar tudo vazio mesmo, sem ter preenchimento assim, nem zerado não, vazio mesmo. Vazio, ok. Isso. E aí depois a gente preenche na tarifa mesmo. Ok. Tá, então vamos salvar aqui, só para deixar essa pensão salva. Uma outra possibilidade de tarifas seria a gente criar uma tarifa com um markup, né? Então, o markup ele é um valor que é cobrado acima da tarifa base. Então, geralmente essa tarifa base a gente preenche o tarifário de custo, né, da hospedagem. E a gente pode ter um markup acima dessa tarifa de custo para poder, sei lá, repassar a comissão para parceiros e por aí vai. Então, a gente pode criar essa nova tarifa, vamos adicionar ela aqui também. Aí já viria com o preenchimento da pensão já certinho. Mas a gente vai mudar a forma dessa tarifa. Aqui, como ela é uma tarifa que vai derivar daquela tarifa básica que a gente já fez o preenchimento, né, que ela vai cobrar um valor acima do que está cadastrado naquela tarifa base. Então, a gente clica aqui em tarifa derivada, sim. Então pode ver que ele muda a forma de cadastro aqui. Ele só tem a parte de descrição, a parte para a gente selecionar a tarifa e a quantidade, aliás, a porcentagem que será cobrado acima daquela tarifa padrão. A gente pode selecionar aqui a tarifa padrão, que seria aquela que a gente editou as pensões agora há pouco. E aqui a gente preenche a porcentagem do markup. Então, vamos colocar, por exemplo, 20. Então, ele vai cobrar 20% acima da tarifa padrão. Então, se eu tenho uma tarifa a diária de R$ 100, nessa tarifa que eu estou criando agora, a diária vai sair por R$ 120. Tá? 20% a mais. E aqui a gente pode colocar o nome para ela. Por exemplo, tarifa 20%. Opa, 20%. E vamos salvar aqui. Ela já tem aqui as minhas duas tarifas desse hotel. Aí agora a gente vai para preencher a parte do tarifário mesmo, né? Da parte das diárias ali, com os valores. Para isso a gente também vem aqui em tarifa e disponibilidade e na parte de calendário. Aqui na parte de calendário que a gente vai fazer o preenchimento ali Ô, Igor, da diária. Uhum. é nesse campo que você estava antes de chegar aí que eu cadastro, por exemplo, é, 3% de ISS, que é do hotel? Pode ser, você pode preencher esse valor que será cobrado a mais, no caso seria de imposto, né? Isso, ou a comissão, por exemplo? Sim, a comissão seria, por exemplo, essa tarifa 20% que a gente criou aqui. Tá, então comissão e ISS, tudo que for cobrado é nesse campo aí, Você e poderia não lá preencher naquele aqui. lá. Porque Aham. quando eu vou naquele lá, eu já cadastro a tarifa com desconto já. Na parte aqui do Lá naquela calendário. tela laranja lá, eu já desconto a comissão. Uhum. Pode ser das duas formas. Pode fazer dessa forma que você está fazendo mesmo, ou então você já criar uma tarifa separada para os parceiros, né? Já com tudo incluso. Então, com a comissão e também com essa parte do ISS que o hotel cobra. Teria essas duas possibilidades, né? Bom, então, certinho? Então, vamos continuar então. A gente pode aqui então, nessa parte de calendário, a gente
faz o cadastro de disponibilidade do hotel, né? Na verdade, disponibilidade da UH, o valor das diárias, restrição, e eu posso mudar esse markup que eu preenchi. Então aqui eu preenchi por 20%, mas a gente poderia mudar esse markup por aqui também. Vou fazer um preenchimento de cada uma aqui para vocês verem. Vamos iniciar para a disponibilidade. Então eu posso, aqui, né, quando eu clico em disponibilidade, ele me abre uma telinha de período. Então eu posso selecionar qual período que eu quero colocar disponibilidade nesses quartos. Vamos supor que eu queira colocar, pode ser todo mês 3 mesmo, todo mês de março, ele já selecionou aqui para mim o mês inteiro. E eu posso colocar a quantidade de acordo com o que eu tenho disponível dessa Ô categoria. Igor, Aham, deixa eu só interromper, o Thiago, tá? certo. Deixa eu interromper aqui você uma situação seguinte para a gente tentar direcionar um pouquinho isso daí, tá? Bom, os nossos hotéis que a gente trabalha, nós não trabalhamos com markup a mais, né? Nós já somos comissionados pelo hotel. Uhum, Então, eu queria criar com você aí o seguinte, uma tarifa, então, essa tarifa já comissionada pelo hotel e que a gente criasse uma taxa de ISS. Você consegue fazer isso para a gente, por favor, para ficar mais claro para sim, todos? uhum, Eu acho que já é o que a gente tem hoje. A gente tem uma tarifa, Igor, chama tarifa grupo, nessa sim, tela laranja. aham. Eu posso até voltar aqui. Deixa eu ver. Eu acredito que tem Quando que eu, criar as tarifas primeiro, não é isso? é, quando eu, Criar lá aqueles tarifas padrões lá. quando eu cadastro essa tarifa grupo aí, quando eu vou digitar ela aí, eu já calculo ela sem. Eu tiro os 10%. Uhum. Só que daí, quando ela vai para o portal da gente, ela calcula. Ela Ela, calcula os 10%? ela, ela sai correta. Enfim, Por isso que eu queria, Igor, com você, eu vi aqui essa situação do markup. Ok, o markup é tranquilo, porque eu pego a tarifa net, jogo os 20%, ele vai Isso. calcular Uhum. automático. Ok, beleza, até aí tudo bem. O que eu quero, como nós temos tarifas tabeladas e nós recebemos comissionamento pelo hotel, não é um markup meu, é do hotel, eu pago tudo para ele, integral. Uhum. Então eu queria que você colocasse para a gente aí, então uma tarifa que vai sair a tarifa cheia, normal, mas com 3% de ISS, mostrando isso no portal do agente. Você consegue fazer isso? Mostrando essa diferença de ISS, não tem como, tá? O valor ele será ele calculado vai aqui. sair integral, ele É, não vai mostrar diferente, ele vai isso, ele mostrar o valor total. não coloca, por exemplo, a diária de 100, colocar descritivo que R$ 3 é do ISS, tá? Não existe essa possibilidade. Não, de mostrar separado assim não, mas criar a tarifa a gente pode. Você pode criar uma tarifa nova aqui que deriva da padrão e colocar o markup de 3% em cima dela. Isso é aquela mesma questão que a gente fez, tá? Mas a forma que a Fernanda está dizendo, que é o que eles fazem nos outros hotéis, por exemplo, na Água Ativa, que ela já Aham. preenche o valor aqui na tarifa padrão, que no caso de vocês seria a tarifa grupo, que é o que vocês É no colocam Jurema que a gente faz, Jurema. essa questão dos 3% é no Jurema, que a Ah, gente tá. já faz desse jeito. Aham. Tá, então, por exemplo, no Jurema ela coloca já o valor aqui. Ela recebe, por exemplo, um valor do hotel. Então, o hotel está dizendo que a diária do quarto standard é R$ 100. Vamos colocar genérico assim para ficar mais fácil o entendimento. E ela pega então o preenchimento na tarifa dela aqui e ela coloca 103, né? Seria isso, né? Eu recebo a tarifa, Uhum. eu tiro 10% e somo 3. Tá, então E ficaria coloco aí o 93. valor. Entendi. D. Tá, peraí. Oi, Fer. É isso? É isso. Não abriu a calculadora aqui, peraí. Então, por exemplo, de R$ 100 ela tira 10%, então ficaria 90, né? E somaria 3% aqui. Então, o 3. Não, tá com a conta errada.
2,70. Então ficaria R$ 92,70, que é o que você preencheria aqui na É, o tarifa cadastro, a normal. tarifa net. Uhum. Só que no portal da gente ela aparece comissionada, entende? Sim. Uhum. Onde está a comissão? Onde eu cadastro esses 10% de comissão? Então, a comissão você poderia preencher aqui. Então, na tarifa 20%, por exemplo, que a Na gente tela criou. anterior. Isso, você criaria Tá. essa Onde? Mostra tarifa. para mim de novo, fazendo favor. Tá, deixa eu voltar aqui. Cria uma tarifa comissionada em 10 para a Uhum. gente ver. Porque eu já entendi que daí eu crio uma tarifa comissionada em 10 e aí eu tendo 3%, 2%, não importa, eu só tenho que diminuir essa porcentagem, eu só tenho que depois fazer a conta para cadastrar lá na tarifa, Isso, aham. porque os 10% já Mas, vão sair. Mas ô eu não tenho Fer, como. Ah, mas eu acho que assim, no nosso caso, não tem essa necessidade de ficar fazendo a conta. eu Porque não consigo faz cadastrar os diferença. 3% aí, ô Igor? Eu acho que assim, o ideal é fazer só dos 3%, porque depois as nossas tarifas não vai aparecer em mais lugar nenhum sobre os 10%. Ninguém vai ver mais isso, então não tem necessidade de ficar calculando. É só entrar e fazer a tarifa cheia sem escolher markup nenhum. Então Porque, poderia porque preencher. é diferente, porque quem faz o cálculo é o meu fornecedor lá depois. O que eu preciso é que o meu vendedor pague integral. Quando é o água ativa, sem problema. Quando tem o Jurema, eu preciso que ele pague mais 3%. Aí eu entro lá e sim, cadastro lá a tarifa integral e coloco aquela padrão mais 3%. Não é isso, Na Igor? padrão aqui você poderia fazer o preenchimento dela já com os 3%. Já fazer a Você conta coloca do 3%, 3%. aí eu vou lá, então não preciso ficar calculando os 10% que a gente recebe. Não tem necessidade, entendeu? Porque a gente O não usa hotel para ele, nada isso. o hotel ele já te passa um valor já com a comissão de vocês incluso, não é isso? E isso, ele não me passa net, eu não cobro mais disso. Ele não me passa net e eu cobro o meu markup, entendeu? Não é assim. Ele me passa a tarifa cheia, depois ele me paga o comissionamento. Então é uma necessidade assim que para nós hoje não tem. Eu acredito que não tem necessidade Não dá, nenhuma. eu não estou entendendo, não entendi, Thiago. Eu entendi, Fer. Eu não. O hotel, ele não paga para a gente a comissão através do sistema, e sim através Certo. do fechamento. Então, para ele, o que vale é o que está lá na tarifa, Hum, independente. Então, se a gente tira o markup lá no parâmetro, né, e hum. cadastra a tarifa cheia, é o que importa para o resort. Vocês já preencheriam já o que eles O passam para valor que a gente vocês. vai receber. Isso. Isso funciona, o que o Igor está dizendo, é que isso funciona nas outras grandes empresas, quando eu faço o acordo diretamente com os hotéis e eu passo pela minha maquineta para receber. Aí eu Isso. coloco os meus markups. É para isso que funciona, entendeu? Quem paga o nosso comissionamento é Água Ativa, é Jurema, é tabelado e nós usamos a maquineta deles. Então, nós não precisamos perder tempo em ficar fazendo cálculo, entendeu? É Vocês isso que eu já estou querendo dizer. colocariam a tarifa que eles passarem para vocês ali mesmo. A Isso tarifa que eu estou falando. padrão e E pronto. crio só o de 3% que é pro Jurema. O Jurema que ainda Mas tem isso por aí. que criar 3%? Por que já não cria a tarifa também? Não é o mesmo. Como não aparece, é que eu achei que aparecia lá pro agente, entendeu? É porque Só se facilitaria pra aparecesse, gente. se aparecesse Porque lá assim, como 3%, mas caso nós estamos com um contrário, problema sério disso, porque os agentes não lançam os 3%. Lá tá tendo que mudar tudo, tá o maior rolo. Então, Tá, se entendi. aparecesse, Você tudo fala para bem. já fazer o cálculo todo e colocar aí já a E tarifa pôr lá, final. sem pôr deixar nada. markup zero. Então Marcar seria desconsiderar essa tarifa que a gente criou aqui, de exemplo isso. 20 e colocar o valor E já cheio na cadastrar a tarifa tarifa padrão. cheia lá. Isso. Aí na observação do apartamento é que é difícil, porque cada data é uma tarifa, né? Não tem nem como colocar os 3% lá. É meio difícil isso aí. Se tivesse uma possibilidade de aparecer pro agente os 3%, seria o ideal. Eu Mas não tem, né? vou anotar aqui para eu Anota, Igor, porque assim, confirmar. para nós é muito importante pelo cálculo da comissão. Porque o meu vendedor, para você entender, tá? O meu Aham. vendedor, ele vai, ele pega, ele entra no seu portal, ele pega a tarifa cheia de R$ 3.000 e ele lança dentro do meu back-office. Só Uhum. que no back-office ele não sabe quanto é 3%. Certo. Aí ele me quebra no markup. Ele não sabe lançar daí o markup. Uhum. Eu vou anotar isso daqui, ver se a gente tem como deixar claro, né?
essa questão dos 3% e já cobrar acima no valor, né, no portal, seria isso. Isso. Aparecer até, tipo, 2.500 mais 3%, valor tanto. Aí o total, por exemplo. Entendi. Ó, beleza, deixa eu anotar isso aqui. Aí eu confirmo se a gente tem. Realmente eu não conheço a funcionalidade de se tem ou não, tá? Mas eu nunca vi utilizar assim, mas eu posso perguntar aqui pro pessoal do desenvolvimento se tem ou se tem a possibilidade de implementar também. E aí a gente adiciona, se for o caso. Beleza. E aí depois eu repasso isso para vocês, pode ser para Fernanda ou para via WhatsApp aí. Mais fácil a Eu, comunicação. eu não sei se vocês chegaram a falar sobre isso, Fer, você questionou se tem como replicar a tarifa para várias datas? Ainda não. Ah, Ele não tá. chegou lá ainda. É, tá, vamos chegar na parte dos valores já já. Deixa eu só anotar isso aqui. Como deixar claro no portal. Beleza. A gente poderia desconsiderar essa questão da tarifa 20%, que não seria o caso de vocês. Vocês preencheriam tudo na tarifa padrão mesmo. Então vamos voltar para a gente ver como que faz o preenchimento dos valores aqui direto na tarifa. A gente vem tarifas de disponibilidade, calendário, que é aquela aba que a gente estava antes. E aqui a gente vai então fazer o preenchimento primeiro da disponibilidade dos hotéis, né? Aliás, das categorias que eu tenho. Posso selecionar um período aqui, então por padrão ele seleciona os próximos 30 dias do sistema, então vamos deixar só esses 30 dias mesmo, para fim de exemplo. E aqui a gente coloca a quantidade. Então, por exemplo, eu tenho 10 de disponibilidade desse quarto. Essa parte de configuração seria para a gente preencher a disponibilidade para uma tarifa específica. Então, eu poderia, por exemplo, cadastrar 5 disponibilidades para a tarifa padrão e mais 5 de disponibilidade para a tarifa 20%. Então, essa teria uma possibilidade aqui. Eu acho que vocês não seria o Igor. caso. Uhum. Ah, tá. Pode falar. Nada não. Ah, mas só essa possibilidade, mostrar essa possibilidade mesmo de cadastrar Mas ele disponibilidade está para tarifa. cadastrando ele está cadastrando 10 apartamentos no período todo? Nesse período todo que eu estou preenchendo aqui. O dia 1 tem 10, dia 2 tem 10 e assim por diante. Tá, o Igor, é que a gente utiliza só a tela ali dos banners. A gente não utiliza lá em cima na disponibilidade, enfim. Então a gente tem preços. Não é para o mês todo, são bloqueios em datas Vocês põem datas, específicas. né? E Geralmente finais de semana, por exemplo. final de semana e durante a semana o valor é diferente. Então, isso que a gente precisa ver qual a melhor forma de lançar isso. Por exemplo, eu queria saber se a gente consegue, vamos supor que a gente tem aí 3 finais de semana de agosto que a gente trabalha na mesma tarifa. Eu consigo cadastrar esses 3 finais de semana de alguma forma ao mesmo tempo, a mesma tarifa? Se os standards tiverem a mesma tarifa, eu consigo cadastrá-los ao mesmo tempo, de alguma forma? Tá, a gente pode, aqui na parte de preço, tá? Eu cliquei aqui em preço. A gente tem como selecionar assim, por exemplo, aqui eu quero cadastrar, vamos usar o mês de março mesmo, que a gente está selecionado. Do dia 1 então até o dia 30, eu quero cadastrar aos finais de semana um valor. Então, beleza. Então, eu posso desmarcar aqui as datas que eu quero e deixar somente as do final de semana. Por exemplo, sábado e domingo, certo? Então, do dia 1 até o dia 31 de março, ele vai cadastrar valor somente nessas datas, né? Aliás, nos dias que derem dentro desse período que eu estou selecionado aqui. Então, por exemplo, ele preencheria valor
no dia 4 e no dia 5, e depois no dia 11 e no dia 12. Então, sim, seria mais ou menos isso mesmo que vocês queriam, né? Sim. Tá. Então, você pode selecionar o período que você quer aqui. Poderia ser algum outro período, né? Vou colocar março, por exemplo. E aí seleciona os dias que você quer que pegue esse valor. Então, a gente seleciona a tarifa aqui, no caso a tarifa padrão para a gente. E aqui eu vou preencher então os valores de acordo com o que o hotel passar para vocês, né? Por exemplo, se esse quarto standard para uma pessoa ela é R$ 100, para duas pessoas é 200, então vai somando R$ 100 para cada pessoa. Aqui eu tenho a possibilidade de colocar o adicional, então eu posso colocar, por exemplo, R$ 100 aqui, e aí a cada pessoa, né, cada adulto que eu adicionar na reserva, ele vai somar os R$ 100 do adicional, ou se eu quiser preencher mesmo, né, por exemplo, se eu tiver uma tarifa diferente de acordo com a quantidade de pessoas, eu posso clicar no mais aqui, e ele vai criando os campos para mim, então triplo, quádruplo, quíntuplo, então eu tenho essa possibilidade de colocar os valores aqui específicos. Vamos preencher então R$ 300, R$ 400 e R$ 500. Eu nem preciso dos R$ 500, né? Porque o quarto que eu coloquei é para até 4 pessoas. Eu posso colocar o valor por criança. Vamos supor que criança seja 50 e colo a gente não vai cobrar. Então observe essa questão, né, que foi questionada sobre os dias. Então você pode observar que quando eu adicionar aqui, ele vai preencher o tarifário somente nesses dias que estão selecionados dentro desse período aqui. Tá? Então clique em adicionar e vai adicionar os preços para mim. E deixa eu só atualizar a tela aqui, porque eu acho que ele pegar. Tá. Então aqui a gente pode estender a tarifa padrão e vamos marcar para ver todos aqui, que ele me mostra de acordo com a quantidade que eu coloquei na OH. Então aqui, ó. Então aquela dúvida que você questionou sobre colocar valores ao final de semana, então seria isso, né? Ele preencheu aqui para mim e replicou em todos os finais de semana daquele período que eu selecionei. Se eu Tá, da arrastar aqui mesma forma a gente conseguiria fazer com a diária extra. durante a semana também. Aham. Ô, Quintas. Igor, eu tenho mais uma dúvida. Sim. Opa, deixa eu botar aqui. Aonde que eu coloco a informação de minimum stay? Porque nos finais de semana eu não posso vender uma diária só. Aham. Tá, seria na parte das restrições aqui, que é o próximo campo que a gente ia entrar agora. Ah, desculpa, eu Não, já tranquilo, adiantei aí. tem problema não. Pode, pode ficar tranquilo. Tá ok. Sobre essa parte do preço, tem alguma dúvida por enquanto? Vocês querem que eu preencha os dias da semana com valores diferentes, só para ficar como exemplo? Ou não tem necessidade? Não, para mim não tem, não. Não, Está daí, por Pra mim tranquilo. exemplo, também os tá ok. apartamentos que tem quádruplo e quíntuplo, Fer, é diferente o valor, né? Não é? Como assim, Dê? Não entendi. O valor por pessoa, quando nos contratos de água ativa, quádruplo e quíntuplo, eu acho que ele é diferente. Tá, sobre essa questão de ser diferente, a gente pode preencher aqui, né? Vamos supor que eu quero agora Você isso. falou que você colocou o valor do adulto ali no adulto extra, né? E aí, se tiver quádruplo, quíntuplo, ele vai somar aquele valor, mas eu tenho para mim que o valor é diferente. É diferente. Ah, tá. Então ele começou pelo adicional. Depois que ele colocou os apartamentos triplos, quádruplos. Sim. É porque tem a possibilidade de você colocar o adicional, então eu coloco um valor para cada adulto que eu adicionar na reserva, ou eu tenho a possibilidade de preencher de fato ali qual que é os valores, né? Então eu clico no mais, então vai para Ah, triplo, tá, tá. quádruplo, É que a quíntuplo. realidade a gente não usa o adicional, né? Vocês No nosso preenchem. caso, não seria o adicional. Eu Aham. acho que a gente trabalha com adicional na questão do Jurema quando é adolescente, certo? Tiago, alguém?
Mas o isso, porque daí ele é cobrado, exatamente. Isso, porque daí a gente coloca como adicional, porque daí a diária dele é diferente. Uhum. E aí o caso seria específico. Mas eu não consigo deixar adicional e triplo e quádruplo, né? Não, aí não. Aí você teria Ou que um fazer ou o outro. preenchimento mesmo. Aham. Então, acho que adicional a gente já vai acabar não utilizando. Então seria só clicando no mais aqui mesmo, ele vai Uhum. adicionando. Essa chamada ela vai encerrar em 8 minutos. Acho que é melhor a gente já trocar o link, que aí a Tá, gente não tem que. Eu posso mandar no chat aqui mesmo que você já acessa. Não precisa ok. mandar no WhatsApp. Deixa eu criar uma nova chamada aqui. Eu vou mandar no link do Meet mesmo para ficar mais fácil. Copiar, vou enviar no link aqui no chat. Vocês podem entrar aí que a gente já continua por lá. Fernanda, beleza. Então vou encerrar essa chamada anterior. Compartilhar a tela aqui novamente. Aí, estão me ouvindo? Certinho? Sim. Tudo certo. Tá. Então ficou entendido sobre essa questão de quádruplo, quíntuplo, então. Beleza? Certinho. Tá, então não vou preencher Oi, os Igor. valores. Sim? A gente tem uma questão no Águativa, deixa eu ver se dá para a gente é, resolver. A gente tem uma questão na Águativa que ele não identifica a terceira criança. Não identifica a terceira criança. Isso. Como que eu vou explicar? Não, é que assim, posso falar, Fê? Fala, É talvez assim, identifica. nós temos uma situação na Guativa em específico que ele funciona como? Duas crianças são cortesia, então, Uhum. zerado, ok? Na terceira criança ele cobra. Ah, tá. Aí o sistema não lê, o meu vendedor entra lá e coloca três crianças e Na não paga verdade, a as gente teria três, que não paga colocar uma. como se fosse uma regra para ele, entendeu? Para a terceira criança, por exemplo. Uhum. Ele tem quantidade, por exemplo, para cada adulto, ele teria. Se eu tiver um adulto na Isso, reserva, ele já tem a possibilidade de 3 crianças, né? Duas grátis e uma duas paga. e uma Exato. paga. Tá. Só que ele tem específico também os apartamentos que acomoda, né? Mas tudo bem, a gente pode colocar ali na disponibilidade. Mas tem como o sistema barrar isso de não, a terceira criança? Tá, tem como Não sim. poderia existir, não poderia existir uma terceira criança free. Tá, essas seriam as duas frias e uma pagante. Aham. Exato. É, quando a gente chegar na parte de promoções, eu acho que vai ter essa possibilidade aqui pela extranet. Se não tiver Beleza. pela extranet, pelo Travel tem. Então aí a gente preenche Legal. pelo Travel ali. Beleza. Quando a gente chegar nessa parte, se eu esquecer, vocês me perguntam de Tá. novo aí. Foi Me aqui. lembrem pra Uma coisa que dá pra mostrar. gente. Beleza. Tá. Então, vou cancelar aqui, não vou preencher o valor pela semana. E a gente chegaria então nessa parte das restrições, que é essa questão da quantidade de diárias que o Thiago perguntou. Então, quando a gente clica aqui em restrições, eu posso selecionar a restrição por tarifa, por exemplo. No nosso caso, pode ser a tarifa padrão mesmo. E aqui a gente tem 3 tipos de restrições. Teria restrições de mínimo de dias, fechado, né, que seria fechar no período. Então, se eu não quero vender esse quarto no período, eu utilizo a restrição de fechado. Ou abrir em determinado período também. No caso de vocês, seria o mínimo de dias. Então, eu deixaria nessa
essa primeira opção. Eu tenho a opção de selecionar aqui o período. Então, eu posso selecionar o mês aqui ou os dias que eu quero aplicar essa restrição. E aqui também, de novo, a gente tem a possibilidade de aplicar por dias da semana. Então, no caso que você perguntou, seria para os finais de semana, não é isso, Thiago? Então, Igor, é Geralmente? isso e é isso mesmo. É no final de semana e eu tenho dúvidas. Você está falando dias, são dias ou noites? É, são diárias, né? Então são noites. Então, Ah, tá. seria Ok, a mesma ideia ali. ok. Por diárias, por exemplo. Então, se ele entra na sexta e sai no domingo, eu tenho que deixar ticado sexta, sábado e domingo. Seria isso. Sexta, sábado e domingo. Aí se a pessoa reservar Eu acho que o é sexta e check-in no sábado, não domingo. é? Oi? Não é sexta e sábado? Eu acho que é Sexta sexta e e sábado, aham. sábado. Isso, pro domingo já entra o pessoal do mês seguinte. Isso, tá. Por exemplo, de sexta ele conseguiria sair no domingo, por exemplo, né? Ficaria Uhum. sábado e de sábado para domingo, então seria 2 noites, se a gente colocar a quantidade de dois aqui. E no sábado ele conseguiria sair na segunda. Então essa é a ideia. Né? Então ficaria Tá, de sábado para beleza. domingo, domingo para segunda. Aí se eu fizer isso, ele não consegue comprar uma diária de jeito nenhum de sexta pra sábado. Não consegue. No período que eu selecionar aqui, ele não consegue. Tá, Então entendi. seria isso. Eu seleciono o período que eu quero, os dias da semana. No caso, seria sexta e sábado aqui e coloco a quantidade de diárias, né? De noites. Depende da interpretação. Vamos deixar 2 aqui mesmo e vamos adicionar. Está adicionando a restrição. Aqui, observe que ele tem na linha do mínimo de dias, ele já colocou aqui para mim o 2. Então, esse 2 ele significa a restrição que eu tenho. Beleza. Aqui eles não estão aparecendo disponíveis ainda, né? Se a gente olhar de acordo com a cor aqui do status, a gente pode ver que ele está sem preço ou sem disponibilidade, que é essa laranjinha. No caso ele tem preço, só não tem disponibilidade que a gente não preencheu ainda. Então vamos voltar na disponibilidade aqui para a gente preencher desses quartos, se eles Ô, Igor, ficarem disponíveis. Aham, Igor, vamos lá. Já vou perguntar uma coisa que a gente não utiliza no extranet, tá? certo. A necessidade, preciso entender a necessidade do preenchimento da disponibilidade na extranet, utilizando, já que a gente utiliza a disponibilidade no Trello. Ele vai pegar, vai ser a mesma disponibilidade, tá? Se você preencher aqui, ele vai enviar essa Tá, porque informação para o Travel. Então vai ficar a mesma porque coisa. quando eu preencho no Trello, ele não fica verde aqui. Eu acho que essa comunicação de volta do Travel para a extranet não tem. Seria da extranet para o Travel. Tá, mas o ideal é eu preencher aqui. Você pode preencher aqui na extranet mesmo, que acho que fica tudo junto, né? Fica a tarifa, fica as restrições, a disponibilidade, fica tudo junto aqui na extranet. Tá. Beleza. Então, a disponibilidade, de novo, a gente tem a possibilidade de selecionar o período que eu quero adicionar essa disponibilidade. E eu posso colocar aqui a quantidade. Então, por exemplo, 10 quartos. Aqui seria aquela parte por tarifa, né? Mas como vocês só vendem uma tarifa mesmo, não tem necessidade de marcar nada. Vamos adicionar. Ele vai preencher pra gente aqui. Tá salvando. Olha lá, agora os quartos já ficaram verdinhos e estão disponíveis para venda, né? Beleza. Então, quanto a essa parte de OH, criação de propriedade, tarifário, ficou alguma dúvida? Vocês querem que volte em alguma parte? A gente rever? Não, eu acho que tá tranquilo. Só preciso saber como que isso aí, eu sei, acho que você vai falar lá na frente, como que cai essa disponibilidade lá no banner. Aham, no Isso Travel, eu no não caso? sei, eu não mexia, lá no banner. É, Aqui no portal. Ah, tá. isso. Uhum. O portal, na verdade, ele mostra ali. Se eu tenho mais de 5 disponíveis, ele mostra
que eu tenho, ele não mostra, por exemplo, se eu cadastrar 10 ali, ele não vai mostrar que eu tenho 10 disponíveis. Acima de Não, eu acho que a 5, pergunta Não, não é dele isso não, é não é isso como não. criar o anúncio. Como que você vincula o banner lá? Porque se eu puxar por disponibilidade, eu tenho que saber exatamente quando que eu tenho, né? Agora, se eu seria nas vincular o promoções, né? banner, É, nas promoções. Tá. Beleza. Essa parte de promoções, na verdade, seria pro treinamento de amanhã, que a gente vai ver a parte de vendas no treinamento de não, beleza. amanhã. Então, E esquece o que eu aí perguntei. eu mostro ali como que a gente cria essa parte. Seria como promoções, né? Por exemplo, a ideia seria de promoções ou pacotes e tal. Certo. Então, aqui essa parte então tá ok. Só mostrar, vocês não vão utilizar, mas se por acaso vocês quisessem, teria a possibilidade de eu colocar um markup aqui direto na tarifa. Então, além daquele markup que eu tinha preenchido anteriormente, eu poderia colocar um markup aqui. Poderia mudar esse markup, né? Por exemplo, eu tenho a possibilidade de colocar um markup diferente em um determinado período na tarifa 20%, por exemplo. 23%, vamos pôr aqui, por exemplo. Adicionar. Por exemplo, vamos supor que a gente resolva na Black Friday trabalhar aí, pegar um resort, dar, sei lá, uma porcentagem de desconto, a gente entra nesse markup, dá o desconto aí no markup para aquele determinado período. É isso? Não, o markup aqui ele seria para cobrar mais mesmo, não seria para desconto, tá? Não consigo dar desconto. Desconto seria na parte de promoções aqui que a gente vai. Na promoção, É. tá. Deixa eu só carregar aqui para ele pegar os dados. Aqui ele me mostra aquele markup ali que eu preenchi, né, de 20%, 23%. Então, inicial a tarifa era 20%, mas eu cadastrei um markup diferente em um determinado período. Então, ele me mostra aqui qual que é esse markup. Tá? E também me mostra os valores aqui, já tudo acrescentado dos 23% da tarifa base. Tá? Então, de 100 vai para 123 e por aí vai. Beleza, então vamos para as promoções, que seria essa questão de desconto mesmo que você perguntou agora. As promoções a gente clica aqui em adicionar. Eu tenho a possibilidade, né, os tipos. A básica, por período, por antecipação, ou dia grátis. Então vamos entrar aqui uma por uma. A básica, eu posso selecionar qual tarifa que eu quero. Se eu não tenho uma tarifa para selecionar, eu deixo em todas mesmo aqui, que ele vai aplicar para todas as tarifas que eu tenho. Posso aplicar por quarto. Então, se eu tivesse, por exemplo, um quarto luxo criado nesse hotel e eu não quisesse dar o desconto para ele, eu poderia selecionar somente o standard aqui, que ele iria aplicar esse desconto somente para o quarto standard. Vamos deixar para todos os quartos mesmo. Só tem um também, né? Então mas beleza. Então vamos clicar em próximo aqui. E ele me dá duas possibilidades. Eu tenho a possibilidade de desconto em valor. Então eu posso, se eu colocar um valor aqui, no caso, vamos supor R$100, ele vai pegar o valor total da reserva e vai descontar esses R$100. Tá? Então seria isso. A desconto em porcentagem seria a mesma ideia, só que eu cadastro aqui a porcentagem que eu quero e ele desconta esse valor no valor total da reserva. Aqui nas promoções eu tenho a possibilidade de também adicionar um mínimo de dias, que seria também para aquela questão, vocês querem fazer uma promoção, por exemplo, se o cliente ele pegar se ele ficar 3 diárias, ele vai ter um desconto de 10%, por exemplo. Eu teria a possibilidade de preencher isso aqui. Coloco o desconto de 10 em porcentagem, né, de 10% e adiciono aqui 3 diárias. Então, se a reserva tiver 3 diárias, ele vai me dar 10% de desconto. Tá? Eu posso preencher aqui o nome dessa promoção. Por exemplo, promoção 10% de... Desconto.
Beleza, posso todos os quartos, clicar em salvar. Deu um erro de layout aqui. Deixa eu fechar e cadastrar de novo, ver se vai. Pera aí. Ele não tá deixando salvar. Eu vou tirar um print desse erro, depois eu vejo por que que está aparecendo isso aqui. No Trello tem como a gente criar também promoções, né? No Trello, na verdade, se chama de outra forma, ele se chama modificador de preço. Então a gente consegue cadastrar isso pelo Trello também. Deixa eu ver se há algum outro tipo aqui, ele vai dar esse erro também. Por período, todos os quartos, desconto em porcentagem, 10. Nesse tipo de promoção eu posso selecionar as datas aqui. Então, vamos supor que seja de agora, do dia 1 até o dia 10. Então, de agora, do dia 1 até o dia 10, nas reservas que tiverem uma diária de 3 diárias, ele vai ter 10% de desconto, por exemplo. No 3. Aqui ficou 1 do 3, né? 1 do 3 a 10 do 3 aí. Beleza. Então, vamos salvar. Esse aqui também não vai deixar salvar. A gente vai ter que fazer via Trello mesmo. Deixa eu só tentar sem colocar a porcentagem ali no nome, pode ser que por isso. Desconto. Teste desconto. Ele salvou. Provavelmente está com algum errinho nessa tela quando eu coloco o símbolo de porcentagem no nome do desconto ali. Tá? Eu já tirei um print desse erro, vou tratar com o pessoal como que pra gente resolver isso aí. Certo? E se eu quiser, por exemplo, colocar uma promoção que ele paga 3 noites e fica 4. Seria o dia grátis aqui, né? Ah, tá, no dia grátis. Teria essa possibilidade também. Então a gente vem adicionar nova promoção e eu tenho um dia grátis. De novo, eu posso selecionar a tarifa, eu posso selecionar o quarto que eu quero. Vamos deixar para todos mesmo. E aí aqui eu coloco a quantidade de diárias. Então, a quantidade de diárias necessária para o cliente ganhar outro dia grátis, né? Vamos supor que a cada 4 diárias ele vai ganhar um dia grátis. Então, ficaria 5, né, no caso. Aí eu tenho a possibilidade aqui também de selecionar qual período que eu quero aplicar esse modificador, essa promoção. Vamos supor que é do dia 10 até o dia... Não, dia 12 não dá, né? Do dia 10 até o dia 17, por exemplo, do mês de março. E eu posso preencher também a quantidade... eu cliquei fora, ele fechou. Voltando aqui. Eu posso preencher também a quantidade de mínimo de dias para que ele aplique esse modificador, essa promoção. Aqui eu já estou preenchendo a quantidade de diárias mínimas, né, para a reserva receber esse modificador, né? Então, acho que não teria nem necessidade de preencher esse campo aqui, mas vamos colocar ele também, 4 diárias aqui, para aplicar esse modificador, e vamos colocar desconto day free, né?
Day free. 4 diárias. Vamos salvar. Um campo deve ser preenchido. Qual campo que eu não preenchi? O Igor, só voltando ali um pouquinho. Você colocou o período Uhum. e ali, desculpa, eu tive que atender uma ligação, eu não prestei atenção. Ali você conseguiu colocar quais dias da semana? Não, aqui na verdade você consegue selecionar só as datas. Então ele não. Assim, eu poderia. Deixa eu ver, não, é só as datas mesmo. Então do dia 10 até o dia 17, por exemplo. Aqui ele não me dá a possibilidade de preencher por dias, né? Então se uma Entendi. reserva do dia 10 até o dia 17 tiver 4 diárias, Vai dar uma de graça. ele vai ganhar uma de graça. Aham. Quantidade diária necessária para o cliente ganhar outro dia, 4. Porque a gente tem essa situação de domingo a quinta. Então, ele compra 3, ganha 4. Uhum. E outra promoção que a gente tem, mas pelo que eu observei, então, em nenhuma das promoções a gente consegue definir os dias. No Travel tem como, tá? No Travel a gente pode selecionar o período ali de acordo com os dias que eu quero, tá? Mas aqui pela extranet aí não, a extranet é só datas mesmo, tá? Tá. A gente pode fazer no Travel ali também, quando a gente finalizar essa parte da extranet, a gente vai pro Travel e pode fazer essa parte lá também. Tá dizendo que eu não preenchi um campo aqui. Tarifa, quarto, mas tá tudo preenchido. Deixa eu ver se eu não preenchi. Essa parte de promoções aqui tá com um bugzinho também. Deixa eu anotar esse aqui também para eu ver. Mas eu anotei que também eu já vejo sobre esse erro quando a gente finalizar. Bom, as outras não vão diferenciar muito, tá? Eu posso selecionar a tarifa, então aqui seria por antecipação. Eu posso dar um desconto por antecipação. Então, se o cliente ele reservar hoje para utilizar daqui 30 dias, eu posso dar um desconto para ele. Então, se a reserva for comprada com antecedência, né, ele tem a possibilidade de desconto aqui. Eu acho que essa parte ela não vai diferenciar muito das outras formas que a gente já passou, que é selecionar o período, selecionar a porcentagem de desconto ou o valor e tal. Acho que a gente já pode ir para o Travel, né? Acho que não tem mais. Deixa eu ver se não tem mais nenhuma partezinha. Na extranet seria isso. Seria essa parte que eu queria mostrar para vocês, né? De criação de propriedade, OH, de tarifa, disponibilidade e tal. E aí agora a gente pode ir pro Travel. Vocês querem que a gente volte a um tópico? A gente faça alguma parte aqui para vocês verem novamente? Por enquanto tá tranquilo. Beleza? Certo. Então, vamos aqui pro Travel mesmo. Deixa eu só mudar a minha agência e voltar para o Hotel Treinamento. No Travel, então a gente consegue ver a estrutura que ele criou aqui do hotel, né? Porque de acordo com o que eu fiz o preenchimento lá na extranet, ele criou aqui os serviços para mim. Se eu expandir aqui o hotel, posso ver que dentro do hotel eu tenho a opção da UH Standard e tenho incluso também no hotel os tipos de pensão. Então eu tenho pensão café da manhã e almoço e tal, que vocês já me disseram que não utilizam isso, né? Já colocam o valor completo ali na pensão completa, né? Que vocês só vendem pensão completa, né? Beleza, mas ele me mostra aqui toda essa parte que eu fiz o preenchimento. Os valores eu consigo visualizar eles
que não. Os valores eu tenho que visualizar somente pela extranet mesmo. Eu até achei que selecionando a tarifa e o período aqui ele me deixaria visualizar, mas não. Isso aqui acontece, inclusive, para que não faça a alteração aqui direto no Trevio. Então, quando o cliente ele utiliza a extranet, as alterações de tarifa têm que ser feitas todas pela extranet. Então, não pode ser feitas aqui pelo Trevio. Tá? Certo. Vamos aqui nos modificadores, então. Ele criou aqui para mim aquele modificador que eu tinha colocado lá na extranet, que é o teste de desconto. Consigo acessar ele aqui e visualizar o que ele faz, né? Desconto em percentual de 10%, que é o que a gente preencheu lá. Agora a gente pode fazer os modificadores aqui direto pelo Trevio também. Então, que é aquelas opções que não estavam dando certo pela extranet, eu posso fazer pelo Trevio aqui. Então, por exemplo, eu venho em novo modificador. No caso de vocês, é serviço, tá? O produto é para os clientes que vendem a parte de ingresso, tá? Vocês seria serviço mesmo, que é a parte de hospedagem. E aí ele abre a telinha aqui de modificador. Eu posso colocar um nome para esse modificador. Então, por exemplo, Day Free, que é o que a gente não estava conseguindo fazer ali. Diárias grátis, por exemplo. Igor, desculpa interromper. Eu não sei se eu perdi essa parte, você falou no começo sobre o Trevio. Eu queria entender aqui a diferença, porque no nosso tem lá Valentim Turismo Operadora, Valentim Turismo Londrina e o hotel. Tá. Quando e por que eu uso um ou outro? Porque eu vi aqui que você está lá no Valentim Turismo fazendo essa... Na verdade, essa parte aqui não aparece para vocês. Vai aparecer somente a questão das agências aqui. Essa aqui é a Ele fez rede... isso aí por causa do treinamento. Ah, tá. Não, eu entendi. Mas quando, por exemplo, isso que você está fazendo agora da promoção, eu vou fazer no Valentim Londrina ou eu vou fazer no Valentim Operadora ou no Aguativo? Geralmente, você faz ou no hotel, então na agência do hotel. No caso aqui, a gente está fazendo na agência do hotel treinamento. Ou se eu quisesse criar um modificador para o Aguativa, eu acessaria a agência do Aguativa. E aí eu criaria aqui dentro. Ou então na operadora. Tá? A operadora ela é a agência que tem o serviço de venda. Então no caso de vocês têm aqui a tarifa de hospedagem grupo e particular. Então a operadora ela é a que tem os serviços de venda. Então eu posso criar os modificadores aqui nela também. Tá? Inclusive aqui dá pra gente fazer o preenchimento até de um markup, porque esse tarifário ele está cadastrado somente na operadora, né? A tarifa ela está criada somente na operadora aqui na agência, não está criada na extranet. Então quando ela está só aqui no Trevio, eu posso alterar aqui essa questão de markup e tal. Nesse caso aqui, por exemplo, está com markup de 90% para todo o Aguativa Golf Resort aqui. Eu não entendi. Como assim tá cadastrado aí, não tá cadastrado no Trevio? Eu não entendi. Tá, na operadora, como ela não está na extranet, a operadora ela fica somente no Trevio. Essa agência operadora aqui, Valentim Turismo Operadora. Ela é a agência que tem os serviços de venda. Então, ela é a agência que tem as tarifas que são vendidas. Então, por exemplo, no portal do agente, ele pega de acordo com a tarifa que está aqui na operadora. No caso, é essa hospedagem em grupo aqui, que eu acho que vocês utilizam lá. Isso. Certo. Nela, por ela estar somente no Trevio, eu posso editar aqui o markup direto aqui no tarifário dela, né? No caso das que estão preenchidas lá pela extranet, como é o caso do hotel treinamento aqui, deixa eu só voltar para vocês verem. Se eu selecionar a tarifa, você pode ver que ele não tem nada preenchido. Então, eu não posso editar. As que estão na extranet, eu tenho que alterar a tarifa pela extranet. Entendi. Tá? As que estão no Trevio, eu consigo alterar aqui. Então, por exemplo, se eu pego esse hotel que está
o tarifário cadastrado na extranet e altera alguma coisa aqui, ele vai dar um errinho, tá? Ele vai fazer o cálculo errado, então vai dar algum erro lá na extranet nessa questão das tarifas. Então, a questão é o seguinte, hotéis da extranet, vocês alteram tarifa pela extranet. Hotéis que estão somente no Travel ou agências que estão somente no Travel, você pode alterar pelo Travel aqui. Basicamente é isso. A questão da operadora que você tinha perguntado, Denise, Sim. se você quer fazer um modificador que vai valer para todos os hotéis, você cria na operadora. Tá? Que aí a operadora, você pode aplicar o modificador na hospedagem em grupo, por exemplo, ela vai valer para todos esses hotéis que estão dentro dela. Agora, se eu quero aplicar um modificador somente para o hotel, no caso, somente para o Águativa, então eu tenho que criar ele dentro da agência do Águativa. E aí ele não vai valer para os demais, só vale para o hotel Águativa. Mas aí, por exemplo, isso você está falando, nesse caso específico, da promoção que você está criando aí. Dos modificadores. Uhum. Dos modificadores. Isso. Isso também vale para alteração de apartamento, enfim, que tem que gerar um valor extra na reserva. Porque assim, a gente tem, não sei o porquê, tá? Não sei se é assim mesmo, daí eu não entendo o porquê. Quando a gente vai fazer uma alteração de um apartamento, por exemplo, adicionar um adulto, enfim, que é algo que vai gerar um valor na reserva, eu não consigo fazer ele pelo Águativa. Eu tenho que fazer ele pela Valentim Turismo Londrina. Essas alterações, assim, quando você quer gerar valor, quando tem um valor adicional, elas têm que ser feitas pela agência que você fez a venda daquela reserva. Então, no caso aí seria, se a venda for feita pela Valentim Londrina, você tem que fazer a alteração acessando a agência Valentim Londrina. Tá? Por que disso? Quando eu altero aqui acessando pelo hotel, ele não vai pegar o markup que está, por exemplo, aqui na operadora. Então, aqui, ó. Vamos supor aqui, deixa eu pegar uma reserva. Pode ser essa aqui mesmo, a gente não vai salvar a alteração só para tá cancelada. Essa aqui, por exemplo. Se eu estou acessando a Águativa e quero adicionar um adulto aqui, no caso que ele até gerou uma diferença. Mas em alguns casos, quando eu não tenho diferença de adicional de adulto, assim, só tô cobrando, eu quero cobrar um markup acima. Mas ele gera diferença. Uhum. Mas ele não reflete no portal do agente. Reflete, não? Não. Quando a gente faz pelo Águativa, ele não reflete. Tá, então pode ser por essa questão do portal ele vender pela tarifa da operadora. Então geralmente teria que fazer alteração na operadora mesmo. Tá, mas deixa eu ver só a gente criar uma reserva para testar aqui. Valentim Arapongas, por exemplo. Não tem nenhuma disponível. Vai ter que ser pelas promoções. Peraí, deixa eu olhar aqui. Login.
Parece que não tem nenhum dia disponível, né? Aqui talvez. É porque como a gente coloca a disponibilidade no Trello, No dia, né? o que é? Ah, tá. Trinta e um. Ah, não tem disponível. Não, não vai ter disponibilidade. A gente tem o deadline de 30 dias. Então, tem que puxar próximo mês. Ah, tá. Teria próximo mês, então. Aí, agora tem. Vamos criar uma reserva qualquer aqui mesmo. Incluso. Vou colocar a Fernanda aqui. Nascimento. Qual que é o mês do meu? Pra gente preencher alguém. Tá. Ele colocou 2000? Ah, 2000. o ano de nascimento, coloquei o mesmo que o meu. Tá, essa reserva aqui. Vamos adicionar um adulto nela. Tô pela água ativa. E aqui ele gerou. Vamos salvar ela pra ver se. Fornecedor só pode... Ah, tá. Tem que alterar pela. Na verdade, o fornecedor só pode alterar serviço. Eu teria que fazer a alteração pela agência de venda mesmo. Então é pela Londrina que eu fiz. Acho que é. Foi por Arapongas que você fez. Arapongas? Depois eu mudei. Não, é aqui mesmo, Londrina. Oi, Igor, aqui a gente não faz nada por... A gente faz tudo por Londrina. Ah, vocês alteram tudo pra Londrina? Uhum. Por mais que, vamos supor, uma vendedora tenha feito a reserva na agência de Arapongas. Qualquer alteração feita no sistema aqui, pelo login que eu estou utilizando hoje, eu faço por Londrina. Uhum. Não, tá. Eu só não consigo fazer pela Aguativa. Mas O qualquer Aguativa ele. por mais que seja uma reserva de Arapongas, Apucarana ou Cambé, ela é feita na Valentim, Londrina. Tá. Uhum. Quando a gente foi alterar pela Aguativa, ele deu uma mensagem ali que o fornecedor, né, no caso o hotel, só pode alterar serviço. Então o que ele poderia fazer na reserva seria alterar, por exemplo, qual é o OH, qual é a pensão, ou o hotel e tal. Mas, por exemplo, adicionar adulto ou remover alguém pela agência do Aguativa, a Que gente não geralmente conseguiu para nós alterar. não dá mensagem, ele simplesmente não altera. É estranho, né? Eu fui Né, tentar. Denise? Ô, Dê, para você aparece algum tipo de mensagem? Você fala não altera no portal? Não altera. No, Tá, no, Ele no- esse. parece que altera, mas ele não altera. Esse não do, reflete no portal. Isso, esse do portal a gente Ele a gente muda vai o testar agora. apartamento. isso. Se eu tiver, por exemplo, alterando um apartamento, ele muda o apartamento, mas não altera o valor. É a mesma coisa se eu adicionar um adulto, ele vai aparecer o adulto lá, mas ele não mexe no valor. Aí a gente tem que ir lá e fazer o ajuste de valor manual, sabe? Maior função. Você fala esse ajuste aqui pelo Trello mesmo, né? Isso.
A gente tem que ver. Quando acontecer um caso assim de não alterar, aí entra em contato no WhatsApp aí pra gente visualizar por que que não tá alterando. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tô fazendo um teste agora e ele alterou. Ele me deu a diferença aqui de R$ 880, tá? Então ele cobrou a alteração, mas assim, se ocorrer algum caso, vocês chamam a gente aí que eu auxilio vocês. A gente tenta identificar. Deixa eu aplicar ela aqui, essa modificação. Vamos aqui no portal. Aquela reserva que eu criei. Ele alterou o valor, não preencheu o hóspede mesmo não. Eu consigo alterar aqui pelo portal também, né? Mas deixa eu sair e entrar de novo pra ver se ele não vai fazer essa alteração. Tá travando aí? Ainda continua com um hóspede, com 2 hóspedes só. Será que é porque eu não preenchi o nome dele? Porque eu não tinha preenchido o nome do hóspede, tá? Por isso que ele não alterou aqui no portal. Mas a questão do valor em si, que você tinha questionado, ele alterou tanto no Travel e já refletiu aqui no portal também. Aí, de novo, quando acontecer algum caso assim, aí vocês entram em contato com a gente pra gente validar o que que tá faltando. Pode ser alguma tarifa que, não sei, não tá com o valor certo ou algo do tipo. Aí nesse exemplo que eu fiz agora, ele alterou. Tá? Mas aí a gente fica assim. Deixa eu só cancelar essa reserva. Beleza. Tá, deixa eu voltar no hotel treinamento. Pra gente fazer o modificador que a gente estava criando. Modificador de serviço, então, que é o de vocês. Aqui desconto day free. Tá, esse modificador eu vou ter que preencher ele pelo modo, tá? Aqui eu coloco os dias grátis, então posso colocar, por exemplo, um dia grátis. Aqui em avançar eu coloco o módulo, então para qual reserva que ele vai aplicar, né? Esse modificador que eu estou criando. No caso aqui eu posso colocar um exemplo de a cada 4 diárias. A cada 4 diárias, né, ele vai aplicar aqui no mínimo módulo para aplicar esse modificador. Vamos avançar. Eu posso definir aqui o período de utilização, então é aquela questão que você tinha me perguntado sobre aplicar por dias da semana. Aqui a gente tem como. Então se eu quero que essa diária, esse modificador, ele vale somente para o final de semana, eu posso preencher aqui, por exemplo, deixar sexta, sábado e domingo marcado. E eu coloco a quantidade de dias aqui, qual que é o período que eu quero aplicar esse modificador. Vamos pôr, por exemplo, 30 dias. Ok. Aqui eu posso fazer tanto a parte de utilização como a venda. Então, eu poderia aplicar, por exemplo, esse modificador pela data da venda.
Então, se o cliente, não sei, vocês criam uma promoção, se o cliente comprar de agora, do dia 1º até o dia 10, ele ganharia esse benefício aqui. E a reserva tivesse o módulo lá de 4 diárias, ele ganharia esse benefício de um dia grátis. Então, poderia controlar pela data da venda, então, de hoje ou até dia 10, por exemplo, ou pelo período de utilização. A utilização é de check-in até check-out da reserva, né? Então, se a reserva ela passar por esses dias de utilização que está aqui, e ela obedecer aquela questão do módulo que eu preenchi, né, de 4 diárias, o cliente vai ter um dia grátis, certo? Beleza, vamos avançar aqui. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Vamos avançar, ele me dá a opção de selecionar quais agências que eu quero. No caso aqui ele não está aparecendo porque eu estou no hotel treinamento e eu não autorizei esse hotel a ser vendido por nenhuma agência ainda. Então por isso que ele não me aparece nada aqui. Tá? Mas, por exemplo, se eu quisesse, se eu estivesse criando esse modificador na operadora, ele apareceria as agências de Londrina, de Apucarana e tal. Então eu poderia selecionar para quais agências que eu quero aplicar esse modificador aqui. Vamos avançar. De fornecedores não tem necessidade, seria fornecedor de serviço, então eu poderia selecionar para quais hotéis, né, que eu quero aplicar esse modificador. Tem a opção de selecionar para packs banidos também, então, por exemplo, se a reserva tiver terceira idade, ele não vai aplicar esse modificador aqui. Tá? Aqui seriam os banidos, né? Então, se a reserva tiver o que eu marcar aqui, ela não aplica o modificador. Vou avançar. Eu posso selecionar para quais períodos, para quais serviços que eu quero aplicar esse modificador. Então, no caso, se eu estivesse criando na operadora aqui, eu poderia selecionar a tarifa, né? Ou, se eu criar no hotel também, eu posso selecionar, por exemplo, que ele vai valer para a tarifa padrão. Então, para a reserva que tem a tarifa padrão e obedecer todos aqueles outros requisitos que eu coloquei anteriormente, ela vai receber esse benefício aqui. Aí eu tenho os obrigatórios, né, que é essa parte de cima. Então, o que eu colocar aqui, ela tem que ser obrigatório a ter na reserva. Então, se eu pôr a tarifa padrão, se o cliente comprar, por exemplo, a tarifa 20%, que a gente tinha preenchido, ele não vai receber esse benefício. E eu posso colocar os banidos. Então, aqui eu poderia selecionar também algum serviço que eu quero banir. Vamos supor que a reserva tiver pensão completa. Eu não quero aplicar esse modificador. Teria essa possibilidade aqui também. Ele aplicaria para todas as outras, menos para a reserva que tem pensão completa. Deixa eu remover. Avançar. Aqui seria a parte de tags. Não tem necessidade de preencher nada aqui. Avançar. Tags banidas também não. E vamos concluir que ele vai criar um modificador para a gente. Então ele criou aqui. Certo? Aquela questão que você tinha perguntado, Denise, sobre os módulos, então teria que criar via Travel mesmo. Então, se eu quiser definir os períodos e o módulo de utilização da reserva, eu tenho que criar pelo Travel, tá? Alguma dúvida? Não. Certo. Só voltando aqui, a gente tem algumas outras formas de modificadores de preço também. Tem o desconto em percentual, que é o valor que eu colocar aqui. É parecido com o que tem na extranet, tá? Então, o valor que eu colocar em percentual, ele vai dar o desconto. Tem o desconto em valor. Uma possibilidade do desconto em valor que é interessante é que você consegue colocar um valor a ser cobrado a mais. Então, ele fica aqui escrito como desconto, mas se eu coloco um menuzinho aqui e um valor assim na frente, ele vai, de acordo com a regra matemática, né, de menos vezes menos é mais, então ele vai somar R$50 na reserva que esse modificador foi aplicado. Então eu teria essa possibilidade de fazer isso aqui via modificador de preço também. Somente no desconto em valor, tá? Porcentagem não tem como. Porcentagem é a porcentagem fixa mesmo. Não teria como.
Outro desconto é o por tempo. Então, se a reserva tiver 4 diárias, eu vou ter um desconto aqui de 10%, por exemplo. Eu posso adicionar isso aqui. De financiamento, seria para a parte de parcelamento, então eu consigo preencher de acordo com o parcelamento aqui. Se a reserva tiver, sei lá, 10 parcelas, for parcelar em 10 vezes, eu posso adicionar um valor, né? Então o coeficiente aqui. Tá? Então seria para cobrar como se fosse um juro, né, do cliente quando ele faz um parcelamento com determinadas parcelas. A parte do Pax Free, que é aquela questão que acho que o Thiago tinha me perguntado um pouco antes sobre criança free, né? A terceira criança. Isso. Uhum. Então, a cada um adulto, eu posso selecionar aqui adulto, terceira idade e tal. Cada um adulto pagante, eu tenho 2 crianças free. Tá? E aí ele não vai me cobrar as 2 primeiras crianças, vai cobrar somente a terceira. Então esse modificador teria que ser criado via Travel também, que na extranet aparentemente não tem ele, pelo menos eu não lembro de ver ele aqui não. Não tem. Tá quase encerrando de novo essa chamada. Bom, mas seria essa ideia. Então você consegue aplicar ele aqui. Voltando, eu só cliquei, dou um duplo clique nele, ele abriu para mim de novo. Então eu posso selecionar, por exemplo, para quais serviços que eu quero que vale esse modificador. No caso aqui eu posso selecionar somente para o hotel Água-Ativa ou somente para o hotel Jurema e tal, Lago Jurema, né? Então eu tenho essa possibilidade de fazer esse preenchimento aqui, desde que esse modificador ele esteja sendo criado dentro da agência operadora, tá? Que é ela que vai ter todos os serviços aqui disponíveis para poder marcar. E eu também tenho a possibilidade de colocar o exceto, né? Então eu posso para todos os serviços, exceto para o hotel treinamento aqui, por exemplo. E aí ele não vai aplicar esse modificador somente para o hotel treinamento. Uma outra possibilidade também seria o Pax Free com porcentagem. Então aqui eu consigo definir, ao invés de free direto, né, não cobrar, eu posso definir a porcentagem que eu quero dar de desconto. Então a cada um adulto, a cada 2 crianças, ele vai dar o desconto aqui de 10%. Esse aqui valeria para criança. Então a cada criança da reserva ela teria o desconto de 10%. Tá? Política de venda por antecipação, que é o mesmo da extranet, esse aqui de antecipação, que eu posso cadastrar quantos dias antes do dia de check-in a pessoa vai ter um desconto na reserva. Por exemplo, se a reserva for comprada 11 dias antes do check-in, ela vai ter 10% de desconto. Então eu posso cadastrar esse modificador também. E tarifas de vendas por período, que é esse mesmo que tem aqui na extranet também, que a gente seleciona lá qual é o período que eu quero dar o desconto. Por exemplo, se eu quero que as reservas de hoje até o final desse mês tenham 10% de desconto, então eu posso fazer esse preenchimento aqui, esse cadastro. E a tarifa flutuante, ela serve para fazer o preenchimento, por exemplo, quantidade de dias na reserva. Então, se a reserva tiver a quantidade de 4 diárias, eu tenho um desconto ou acréscimo, tá? Desconto ou acréscimo de valor ou percentual, e aqui eu coloco a quantidade. Então, por exemplo, 10% de desconto. Ou se eu quiser para acréscimo, 10% de acréscimo. Tá? Eu posso selecionar aqui também quais serviços que eu quero. Qual o serviço que eu quero aplicar esse modificador. Eu posso tarifa padrão, tarifa 20%, por aí vai. Aqui, inclusive, ele me obriga a selecionar para quais serviços que eu quero aplicar esse modificador. Tá? E não tem como deixar para geral. Então, era só selecionar qual o serviço que eu queria mesmo e clicar em OK. E aplicar as configurações.
Alguma dúvida nessa parte? Vocês querem rever alguma outra questão? Não, eu não. Certo. Bom, então eu acho que hoje seria isso. Se vocês não têm mais dúvidas, vocês podem, inclusive. Então, uma pergunta, então, Sim, ô Igor, peraí. beleza. Cara, me explica o porquê desses dois sistemas. Por que dos Qual o dois motivo? sistemas? Tá. Pelo amor de Deus, pra que isso? Me explica o porquê, porque senão eu não consigo entender. Você me passou agora há pouco uns lugares ali que é para cadastrar umas coisas e agora você está me falando tudo de novo do outro. Qual que é É, o certo. negócio aí? A Qual que é a parada? extranet, o Travel é um sistema que ele veio antes da extranet, né? Obviamente, mas ele tem algumas funcionalidades a mais. A extranet foi um projeto da Nova XS que seria criar, por exemplo, como se fosse uma extranet da Booking ou algo do tipo. Então, para os clientes, eles poderiam fazer o cadastro aqui na extranet e começar a usar, né, sem ter o cadastro aqui pelo Travel, por exemplo. Né? Ele seria... Veio para facilitar, então. ele é para facilitar, exatamente. Porque você Se eu olha fosse um mostrar... sistema daquele outro lá, você desmaia, né? Se eu fosse mostrar a parte de criação de hotel pelo Travel, vocês iam ver que é bem mais complexo. Eu tenho que criar cada serviço desse aqui. Na extranet ele já cria para mim tudo automático. A parte de períodos aqui, eu Tá, eu teria tenho uma que... dúvida. Onde está criado o nosso? O de vocês, os hotéis, é pela extranet. É tudo fora daí desse Tudo sistema fora aí que você tá daqui. mexendo Aqui agora. o que vocês alteram no Travel seria mais para essa parte da operadora aqui em si. Então, se eu quero criar algum modificador, por exemplo, eu criaria na operadora. Tá? Nessa parte aqui dos outros hotéis, eu não altero o tarifário por aqui, então eu não posso alterar o tarifário aqui Isso daí pelo foi Travel. espelhado, então, do outro. Ele é espelhado do outro, Tarifário eu só mexo no extranet. só na extranet. Aham. Aqui inclusive ele me mostrou o tarifário que está puxando da extranet. No outro hotel treinamento ele não tinha pegado. Já sei, é porque o tarifário ele fica no hotel. Não, é na tarifa mesmo. Tá. Mas seria Igor, mas me isso. explica assim, tem a necessidade da gente ter esses dois sistemas, eu não consegui entender ainda, então. Para a parte de alteração em reserva, aí ela seria feita pelo Travel. A extranet ele tem até uma possibilidade de você alterar reservas, mas é bem limitado, tá? A extranet, as funcionalidades dela é um pouco limitada. É que o que ele mostrou pra gente aí, Thiago, a criação do que o que ele criou aí de exemplo, que foi esse hotel treinamento, é o que a gente tem de Água-Ativa, Jurema, Taiaiá. Ele tá dizendo aí que se a gente fosse criar isso no Travel, o trabalho é outro. É É, isso, Igor? isso, exatamente. Seria mais Tá. complicado e a extranet ela tá aí justamente para isso, é para facilitar É essa que parte de criação. É que o que ele está falando, a nossa parte já está criada. Então, nós já temos criado Tá, dentro do então, extranet o Água-Ativa, os dois Juremas e o Taiaiá. Eu falo que eles estão criados, qual que é mas o extranet? É o complicado ou é o é o outro? O laranja, é o que ele extranet é mostrou esse. primeiro. Tá, Tá? O que beleza. a gente usa hoje diariamente, basicamente o dia inteiro, é o complicado, é o chato, é o travel. Travel, Que é esse para fazer verdinho. as alterações, É para Alterações em operação. reserva. A gente usa esse Então, aí. alterações, tudo bem. Então vamos lá. Vamos pensar aqui que a gente precise criar outras coisas, inovar, precisamos criar. Nós vamos ter que entrar aí e criar tudo de novo, é isso? Isso, Tá, se a esse gente for cadastro vocês colocar de fazem novo, por exemplo, pela se a gente for extranet. colocar, vamos bloquear o Lins, ok? Certo. Esse que ele mostrou aí, vamos criar o hotel treinamento, a gente vai criar o hotel Lins Link. no extranet e não no Travel. A É, parte do Travel, ele não entrou ainda. É só o dia a dia. a parte do Travel que a gente vai ver mais amanhã, porque seria essa questão de alteração de reserva, que é o que vocês vão Isso. fazer pelo Travel. O que eu estava falando, a extranet ela te dá até umas possibilidades de alterações. Então, aqui no campo reserva, eu posso alterar algumas coisas. Por exemplo, aqui eu posso alterar o nome do hóspede ou um Eu nem memorando da abro isso reserva. Geralmente isso aqui é bem limitado. Então,
aqui, por Tá, o exemplo. outro ele é um sistema back-office, mas É mais, 2.0. mais Eu entro completo. lá porque eu consigo fazer tudo de uma vez lá, entendeu? Isso, O Igor, eu tenho uma dúvida. certo. Você falou, né, da disponibilidade para inserir no extranet, que ele reflete no Trello. O contrário não acontece. Uhum. Mas, por exemplo, eu vou lá, estou fazendo uma alteração dentro do Trello, estou transferindo sei lá, cancelei uma reserva, estou devolvendo um apartamento, enfim. Se ele não reflete aqui, eu me perdi, eu vou ter que fazer 2 vezes. Sim, porque Não, mas faz essa sentido. parte de cancelamento aí ele vai pegar de acordo com a extranet aqui também, tá? Então ele vai Então, você gerar a foi lá no disponibilidade lá. allotment, Aham, aqui no Trello, né? no Trello ele vai aparecer aquela disponibilidade que você colocou. Isso. Aí, se eu tiro ali, ele não aparece lá. Se você cancela a reserva, Se eu mexo aqui na disponibilidade, o hotel me ligou, pediu um apartamento e tal, eu estou devolvendo. uhum, Estou devolvendo o apartamento pro hotel, daí eu tirei ali do allotment. E tá. aí, lá no Trello, não vai aparecer mais. No Trello, se No você alterar pela Trello não, desculpa, extranet, no extranet. quando você altera aqui manualmente no Trello, sem ser por criação de reserva, aí ele não vai enviar para a extranet, tá? É só de lá para cá. Bom, mas também não, esquece que eu perguntei. Não, tranquilo, pode. Tranquilo, pode perguntar. Ixi, encerrou o link?